Olá, gente! Meu nome é Josi, tô aqui de novo querendo dar as boas-vindas para vocês, iniciando agora essa jornada do inglês corporativo. Vamos aprender com a nossa história. Quando o homem descobriu o fogo, houve uma inovação em sua vida. Na verdade, foi um marco na nossa história, né? Ele pôde, então, cozinhar a sua caça, proteger-se, proteger também a sua família contra os animais selvagens à noite, estar aquecido e muitas outras coisas. Imaginem como o homem vivia sem o fogo, não é? O que você acha que nos dias de hoje seria algo inovador, seria um marco em nossa história? Será que seria a tecnologia ou talvez a ciência trazendo a cura de uma doença? Me diz aí, coloca aqui nos comentários. Bom, a minha opinião está nesse slide aqui. Eu acredito que um marco na nossa história, uma inovação nos dias de hoje, seriam se todas as pessoas falassem inglês. Eu já vou falar um pouquinho mais de o que mudaria se isso acontecesse. O que mudaria na sua vida, na sua carreira profissional. Imaginem as oportunidades que o homem com inglês tem, como liberdade, confiança em viagens, cargos em multinacionais, salários mais altos, independência financeira. O homem sem inglês fica preso e limitado a um mundo que está cada vez mais globalizado. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que diferencia os profissionais hoje? O que você acha? Dá um tempo aí para você refletir sobre essa minha pergunta. Vamos lá. O que diferencia os profissionais hoje são o nível de conhecimento e formação, nível de prática e anos de experiência, habilidade e competências. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Nível de conhecimento e formação. Dentro das empresas, nível de conhecimento e formação. Bom, hoje o mínimo para você entrar no mercado de trabalho é você ter uma graduação. Então, você vai finalizar o ensino médio e vai procurar uma graduação. Então, com essa graduação, você vai lá colocar no seu currículo, e com essa graduação, você vai procurar, vai buscar uma posição no mercado de trabalho. Então, começa-se uma competição ali, porque você está entrando no mercado de trabalho. Então, tem pessoas já no mercado de trabalho com 2 graduações, com pós-graduação, com um MBA, com um mestrado. Então, ali já começa um pouco a competição. Então, você sempre tem que estar em busca de estudo, de desenvolvimento, de conhecimento. Vamos lá para o segundo item, nível de prática e anos de experiência. Então, agora, além da graduação, você tem a experiência de mercado de trabalho. Então, você está 5 anos trabalhando numa empresa, você está exercendo as funções dentro do seu departamento, como líder, como operador júnior, como operador sênior. Então, esses anos de experiência vão te diferenciar no mercado de trabalho também. Habilidades e competências. Então, quais que são as suas habilidades e competências? A gente tem um termo em inglês chamado soft skills and hard skills. Então, temos essas competências e temos essas habilidades que vão fazer diferença também no momento de diferenciar você no mercado de trabalho. O inglês é uma habilidade e competência que te abre portas para o mundo corporativo. Expansão de oportunidades. Ter o domínio de inglês abre um leque de oportunidades de emprego, permitindo que os profissionais possam trabalhar em empresas multinacionais, participar de projetos internacionais e se comunicar com colegas de diferentes países. Melhores salários. O conhecimento do inglês é frequentemente associado a salários mais altos, o dobro, 70% a mais.
pois os empregadores valorizam essa habilidade e estão dispostos a pagar mais por profissionais que possam se comunicar em inglês. Participação global. Com a crescente globalização, a capacidade de se comunicar em inglês se torna cada vez mais importante para que os profissionais possam participar de negociações, reuniões e projetos internacionais. É muito gratificante para a gente quando a gente recebe um relato de um aluno, de algum ex-aluno, dizendo que ele foi promovido devido ao desenvolvimento dele de inglês, ou um aluno que finalmente está conseguindo participar de uma reunião em inglês, ou está conseguindo ser o facilitador de uma reunião em inglês, está apresentando, ou foi convidado a fazer uma viagem para fora, porque agora finalmente ele tem inglês. Então, a gente vê o quanto que o aluno fica orgulhoso disso, e quanto nós, como escola, como professores, ficamos orgulhosos dele também. O que acontece hoje com a maioria dos profissionais? Sentem que estão perdendo oportunidades para profissionais que consideram tecnicamente inferiores, mas que ganham melhores cargos e oportunidades em função do inglês. Então, isso acontece muito, tá, gente? Por exemplo, tem você e um outro colaborador, né? O outro colaborador, ele é tecnicamente inferior a você. Você tem muito mais conhecimento que ele, mas ele fala inglês. Então, ele recebeu uma promoção. Ou ele vai viajar para solucionar um problema porque ele sabe inglês. E a gente fica o quê? Fica muito frustrado com essa situação, tá? Se sentem deslocados e ignorados em oportunidades de viagem, liderança e comunicação, né? O exemplo de viagem que eu dei, liderança, comunicação. Então, às vezes, a promoção para aquele cargo de liderança não vai para você, que é tecnicamente melhor que o outro colaborador. Por quê? Porque aquele outro colaborador consegue se comunicar em inglês. Então, ele vai conseguir liderar aquela equipe melhor em inglês, porque você não tem inglês, entendeu? Sentem que não evoluem dentro das empresas e nem ganham aumento salarial por não falar em inglês, obviamente, tá? Então, se o teu superior vê que você está indo atrás, você tá estudando, você está se desenvolvendo, ele vai apostar em você. Ele vai apostar em você e ele vai querer acompanhar esse teu desenvolvimento. E com certeza você vai ter um aumento de salário, você vai ter uma promoção quando ele vê esse desenvolvimento prático no teu profissional, tá? Se sentem inseguros em relação aos colegas e à empresa, pois percebem que, mesmo que não ditos pelos superiores, aprender inglês é algo que se espera deles, ok? Então, se sentem inseguros aquele fato de você estar numa reunião em inglês, mas você ficar calado, porque você não pode dar a sua opinião, que seria muito rica naquele caso, mas você fica quietinho, porque você não consegue dar aquela opinião em inglês, né? A questão é que, mesmo o seu superior não te exigindo inglês, é uma coisa que sempre se espera dos colaboradores, que eles se desenvolvam, que eles procurem aprender o inglês, que é essencial hoje em dia, né? Antigamente, o inglês era um pontinho a mais no currículo. Eu tenho inglês, eu tenho um extra no meu currículo. Hoje em dia já não é mais assim. Se você não tem inglês no seu currículo, você está perdendo muitas oportunidades. Você deixa de ganhar muitas vagas por causa disso. Eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome da empresa, obviamente, mas eu vou dar um exemplo de um caso onde eu estava prestando consultoria para uma empresa, né, um serviço que a gente faz. Eu estava fazendo entrevistas, né, em inglês, onde a pessoa, o superior de RH, me perguntou: essa pessoa aqui, ela tem inglês?
eu falei, não, essa pessoa aqui, o nível é quase iniciante. Ah, então qual pessoa, dessas pessoas que você entrevistou hoje, quais dessas pessoas aqui tem inglês? Aí eu mostrei um currículo que era assim, que estava super rico, que ela era praticamente fluente, onde o pai dela já falava inglês e tudo mais. Ele pegou esse currículo, eu vou encaixar essa menina em algum lugar aqui. Então, ele nem quis saber das habilidades técnicas dela, só o fato dela ser praticamente fluente em inglês, ele deu um jeito de encaixar ela na empresa, tá? Ah, mas eu não tenho, voltando um pouquinho, né? Ah, mas eu não tenho tempo, isso não é prioridade para mim, né? É uma necessidade, mas não é uma prioridade para mim no momento. Eu tenho filhos, eu tenho muito trabalho, eu tô sempre cansada à noite para fazer as aulas, final de semana eu quero descansar. Será que não é mesmo uma prioridade para você? O inglês é a ponte para que você alcance os seus objetivos. Nosso intuito aqui, nessas aulas, é te ajudar a fazer o movimento que você precisa para sair desse cenário atual e começar a melhorar o seu cenário. Ser melhor remunerado, ter melhores oportunidades no trabalho e até ser mais reconhecido em sua área de atuação. Como no mundo profissional, o inglês é importante. Maior facilidade de fazer networking, ou seja, quando eu conversei lá com aquele pessoal que era gringo, foi porque eu tinha inglês. Se eu não tivesse, ia ficar alguns conhecidos, colegas de mesmo turno, que não sabiam nem perguntar como era o nome das pessoas e nunca tiveram a oportunidade de dialogar ou discutir um assunto com eles. Além disso, claro, possibilidade de salários mais altos. Isso já foi falado lá no primeiro vídeo. Estou repetindo aqui. A gente trabalha porque queremos receber, né? Eu presto um serviço, ou seja, eu ajudo você me recompensa com essa ajuda. Então, é isso. Quando você tem um inglês, você vai ter um salário melhor do que a pessoa que não tem. Básico, tá? E, claro, melhores chances de crescimento na carreira. Oportunidades aparecerão. Nem sempre dentro da mesma empresa. Olha que legal. Eu trouxe aqui uma reportagem da Cambridge, ok? E ela está falando uma análise global de habilidades no ambiente de trabalho. E aqui mostra, eles fizeram uma pesquisa, mais de 5 mil empregadores em 38 países, tá? 2/3 dos empregadores afirmando que o inglês é importante para seus negócios. Ok? Se existe uma empresa, é porque existe um negócio. Não existe uma empresa que não vende. Se existe uma empresa que não vende, que não tem um produto, que não tem um serviço, ela falha. Certo? Você não vê mais tantas locadoras de vídeo, por exemplo. Por quê? Ninguém mais aluga vídeo, vai falir. Okay? Então, se há um negócio, se há um business, é porque há um serviço, há um produto. Certo? E 2/3 afirmam que o inglês é importante para os negócios, ou seja, o inglês traz fundamentos e dinheiro para eles. Vendem para outros países, abre outras portas, conhece outras pessoas que podem, com recursos humanos, ajudar no seu time, certo? Então essa aqui, é uma matéria bem legal da Cambridge, só procurar lá, habilidades na língua inglesa no ambiente de trabalho. Além dessa, eu trouxe uma outra também. Por que falar inglês é importante para conquistar oportunidades no mercado de trabalho, tá bom? Aqui, qual a importância do inglês no mercado do trabalho? Promoções internas, aumento significativo de salário, todo mundo vai falar isso aqui e é normal. Mobilidade profissional, já pensou que legal poder trabalhar e viver no país dos seus sonhos? Participação em grandes projetos empresariais, participação em conferências e eventos internacionais, desenvolvimento de habilidades e competências multiculturais, tá? Claro, você, Francisco, que nasceu em Caxias do Sul. Poxa, Caxias é meu mundo, é minha vida, quero ficar aqui para sempre, não sei se eu vou usar muito o inglês. Perfeito, Francisco, eu entendo, você não vai viajar. Já está aí estabilizado, família e tudo mais. Ok. Agora, imagine você podendo vender o seu produto sem sair de casa, porém falando inglês, sem precisar de ficar lá traduzindo, dialogando, conseguindo superar as suas vendas através do mundo online, vamos dizer assim, digital.
com o domínio da língua, vai ficar muito mais fácil. É muito mais próspero. Certo? Então, lembre-se, inglês gera oportunidades, ok? A curva de aprendizado tá aqui, ó, tá muito clara. O quanto você se dedicar, maior vai ser sua proficiência, tá? E a minha dedicação, vou repetir, não é aquele negócio de sentar no escritório, pegar o livro e ficar lendo inglês por 2 horas. Não, isso ajuda também, mas não, ok? É viver o inglês. Notícias dentro do Instagram em inglês, vídeos no TikTok em inglês, YouTube em inglês, os filmes que você vê em inglês e legenda em inglês. Teacher, sou muito no básico ainda. Sim, entendo. Reveja filmes que você já conhece em inglês. Isso é uma forma de treinar. Pega aquelas músicas que você mais gosta, traduza. De maneira, não para você aprender e decorar todas as palavrinhas, mas que você aprenda alguma coisa daquela tradução. Ele disse isso aqui, ó, e quer dizer essa expressão aqui. Interessante. Pronto, é um aprendizado. É isso que eu digo. O estudo de inglês, além, claro, das formalidades do livro e tudo mais, você tem também as maneiras, vamos dizer assim, orgânicas de se aprender. Assim como você aprendeu português de maneira orgânica, quando começou a falar lá atrás, você pode aprender inglês de maneira orgânica. Ou seja, tenha o hábito de consumir inglês no seu dia a dia. Ok? Isso está claro? Espero que sim. Beleza? Eu tenho alguns registros de pesquisas falando de como o inglês mudou a vida e a visão das empresas em relação aos seus empregados. Às vezes o cara nem é tão qualificado em termos de faculdade ou curso técnico, tem um curso que é parecido. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou procurando alguém de eletrônica, porém o rapaz, a pessoa, a moça tem um curso de mecatrônica. Eu quero eletrônica. E ela tem mecatrônica. Porém, o meu candidato que fez eletrônica não tem inglês. A Michele, que fez mecatrônica, ela tem inglês. Vou pegar a Michele. Tem mais oportunidade. Ela vai entender melhor. Os datasheets são todos em inglês. E-mails que eu trocarei com o fornecedor daquela peça, daquele equipamento, vai ser em inglês. Isso tudo ajuda. Ok? Então, sempre tenha isso em mente. O inglês vai te abrir portas. Ok? Agora, nós vamos falar de outra coisa, outro assunto que é muito importante. Por quê? O inglês corporativo, ele é aprendido em camadas. Ele é um pouquinho diferente do inglês comum que a gente aprende por aí, nas outras escolas, né? Então, ele é dividido em 3 camadas: fundação, construção e sofisticação. A fundação vai tratar do uso das partes básicas do idioma, os verbos, pronomes, as ligações que fazemos entre as frases, tá? Aqui é onde a maioria das pessoas se encontra, no nível básico do inglês. Então, normalmente, quando um aluno inicia um curso de inglês, ele vai aprender o básico do inglês, ele está dentro da fundação. O próximo passo, depois que eu tenho essa fundação bem firme, é a construção. Que aí então eu chego no nível intermediário do curso. Aqui eu vou aprender a trabalhar com palavras-chave, montar essas frases curtas de forma mais bem estruturadas, as perguntas, ordenar as palavras corretamente dentro de uma frase, fazer frases um pouquinho mais complexas. Pessoal, aqui é importante que vocês entendam o seguinte: eu gosto muito de comparar o aprendizado de um idioma a uma construção propriamente dita. Então, se eu quero ter uma construção saudável, se eu quero construir um prédio, imagina, 20 andares, eu não quero que o meu prédio caia. O que eu preciso fazer?
eu preciso ter uma fundação, um alicerce ali embaixo muito firme, muito bem estruturado, tá? Então esse passo, o primeiro passo ali da fundação, que é o nível básico, ele é muito importante. Não podemos pular esse passo. Quando entramos na construção, se esse básico ali, essa fundação está bem feita, a construção vai acontecer naturalmente, é decorrência do básico ali, da fundação, tá? Bom, aí chegamos no terceiro nível, que é a sofisticação. Então aqui a gente volta a ter um certo apertinho, porque aqui é o nível avançado. Então aqui nós vamos melhorar a nossa retórica, eu vou construir frases sofisticadas, como a sofisticação já me disse. Eu vou usar tempos verbais compostos, termos gramaticais mais avançados, vocabulário mais específico, mais vasto, né? Então aqui a gente vai gerar muito mais relação com as pessoas, eu vou trazer mais confiança, vou mostrar mais confiança na hora de passar a minha comunicação. É aqui que a gente entra no nível da fluência realmente. Tá? Então essas são as camadas do inglês corporativo, ok? Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas camadas. Na fundação, qual é a definição dela? Bom, ela é a base para qualquer comunicação eficaz. Ela é construída a partir de uma compreensão sólida dos verbos, dos pronomes, das ligações, das preposições, todos os elementos básicos de um idioma. Esses elementos permitem a formação de frases básicas e de ideias que se conectam de forma coesa, coerente. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, olha lá, no verbo. O verbo vai indicar uma ação ou um estado. Olha o exemplo. I manage a team of 5 people. Manage é o verbo gerenciar, guiar, liderar. Né? Então, eu gerencio um time de 5 pessoas. E as ligações? Bom, essas ligações, elas conectam frases ou trechos de frases para que elas se unam de forma coerente. Então, olha um exemplozinho ali. We finished the report because the deadline was approaching. Nós terminamos o relatório porque o prazo final estava se aproximando. Então, tá vendo como a palavra because foi usada para ligar as duas partes da frase? Isso tudo está na fundação. Quando passamos de fase, vamos para o nível intermediário, vamos então para a construção. E a camada da construção se define por envolver o uso de palavras-chave, frases curtas, para mostrar mais clareza na conexão, na minha comunicação, né? Eu faço uso de perguntas mais bem formuladas para conduzir as conversas, para obter exatamente a resposta de que eu preciso. Olha alguns exemplos de frase curta. Em vez de dizer we need to finalize this proposal and send it to the client as soon as possible, eu posso dizer finalize and send the proposal today. Então, na frase longa, ela significa nós precisamos finalizar esta proposta e enviá-la ao cliente o mais rápido possível. A frase mais curta, finalize e envie a proposta hoje, tá? Então percebam que eu disse a mesma coisa, porém de uma forma reduzida e mais clara, concisa, ok?
nas perguntas. Elas vão ser usadas para motivar a pessoa a falar mais. A gente consegue extrair mais informações de uma pessoa se a minha pergunta for estrategicamente formulada. Olha um exemplo. How can we improve client satisfaction? Como podemos melhorar a satisfação do cliente? Olha só quanta informação eu posso pegar dessa pergunta, né? Continuo estudando, continuo melhorando o nível do meu inglês e aí eu vou então para a terceira camada, que é a sofisticação. Então aqui eu entro no nível avançado do curso de inglês. Ela se define pelo aprendizado avançado do uso da retórica, a geração de relacionamento, a confiança ao se comunicar. É aqui que eu vou mostrar que eu tenho autoridade. Olha só, eu realmente sei falar inglês, ok? Olha ali um exemplo de geração de relacionamento. I really appreciate your input on this project. Your expertise has been invaluable. A sua expertise foi inestimável. Não tem nem valor. Ela é tão boa que não tem nem valor. A confiança ao falar. Aqui você vai demonstrar realmente a fluência ao dizer as suas frases, ao passar a sua comunicação. Exemplo. Based on your analysis, the best course of action is to prioritize market. Baseado em sua análise, o melhor plano de ação é priorizar a expansão do mercado. Viram que frase bonita, completa, né? Bom, pessoal, qual é o benefício de passar por esse processo tão longo e tão árduo? Olha lá. Nós criamos uma maior liberdade. Eu não vou depender de ninguém para me ajudar. Eu não vou precisar de um tradutor para me ajudar. Eu simplesmente vou fazer o que eu tenho que fazer. Vai passar mais segurança. Eu vou participar de uma reunião. Eu vou fazer um relatório. Eu vou para um congresso. Eu vou dar minha palestra sem medo. Eu vou estar seguro de mim. Eu vou entender e eu vou saber passar a comunicação correta. A mensagem que eu estou passando realmente é válida e correta. Vai mostrar que eu tenho mais autoridade na minha fala. Eu vou ser mais assertivo no que eu estou falando, né? Tem até um exemplozinho legal aqui, ó. We believe this partnership will bring mutual growth and success. Nós acreditamos que esta parceria trará crescimento e sucesso mútuo, né? Então, todos aprendemos juntos no processo, com bastante autoridade, certo? Muito bem. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Vimos as técnicas, as 5 técnicas, que são o uso dos verbos de ação, o uso de frases curtas e objetivas, dar um início numa conversa de forma a realmente buscar aquela comunicação, aquela conexão, fazer o networking que eu preciso fazer, o uso das palavras-chave no mundo corporativo e como é importante que eu use essas palavras, e como essas perguntas estrategicamente formuladas vão me auxiliar no meu processo de aquisição de informação, de conversa com o meu time. E qual seria a importância de uma comunicação clara e objetiva? Bom, quando eu passo uma comunicação clara e objetiva, eu atinjo tudo que eu tenho que atingir, todas as minhas metas, eu consigo todas as informações que eu preciso, né? Mas aqui eu trouxe alguns pontos para a gente conversar sobre essa importância. Olha lá.
Redução de mal-entendido. Imagina se meu chefe me passa uma tarefa e eu entendo errado, faço tudo errado. É um problema. Ou então, se eu vou passar para o meu time uma tarefa, eu não passo direito, e aí eles vão fazer a tarefa tudo errado. Isso me leva a um aumento de produtividade, né? Então, se eu passo a informação correta ou se eu recebo a informação correta, eu não gero retrabalho. Eu vou e eu faço exatamente o que eu tenho que fazer. Com isso, eu vou ter um aumento de produtividade, uma melhoria no relacionamento profissional e pessoal também. Afinal, eu consigo conversar com a pessoa, eu entendo o que ela está me dizendo e eu consigo manter uma conversa sadia, respeitável, honesta, né? Dessa forma, eu também vou fortalecer a minha imagem profissional. Imagina se eu começar a passar para o meu time tarefas impossíveis de serem realizadas porque eles não entendem o que eu estou falando, só porque eu não consigo colocar a tarefa de forma clara e objetiva, né? Mas se eu fizer o contrário, se eu passar a tarefa de uma forma clara, objetiva, pontual, a minha imagem vai se fortalecer. Suporte na tomada de decisão. Eu posso dar o suporte, mas eu também posso receber o suporte, se eu entendo o que está sendo dito. Alinhamento de expectativas com o meu time vai ser uma tarefa simples de se fazer, com o uso do inglês correto. Resolução rápida de conflitos. Se eu consigo manter uma conversa, eu consigo resolver os conflitos que podem aparecer. Isso vai me levar a uma facilitação na colaboração global, dentro do meu trabalho, dentro da minha vida pessoal, entre outros. Eu não sei se vocês conhecem os estilos de aprendizagem de vocês, mas todos nós temos 3 que são principais: visual, auditivo e sinestésico. Só que todo mundo tem um estilo de aprendizagem favorito e é muito importante que você saiba qual o seu. Por quê? Porque na hora de estudar, de colocar em prática, aplicar aquele conhecimento, a forma mais fácil de estudo para mim vai depender do meu estilo de aprendizagem. Se vocês não souberem o estilo de aprendizagem de vocês, na internet mesmo vocês acham ótimos sites que têm testes incríveis que vocês podem fazer e receber o resultado na hora. Mas também podem procurar um psicopedagogo, um psicólogo, para que eles ajudem vocês nesse momento a determinar qual é o estilo favorito de vocês, ok? Bom, o primeiro deles então é o visual. O visual aprende vendo. Técnicas boas de estudo para um visual é usar figuras, diagramas, tabelas, gráficos, cores diferentes, né? A pessoa tem que ver o aprendizado acontecendo. Já o auditivo, ele aprende ouvindo. Então, uma técnica muito legal para um auditivo é ouvir. O que eu posso fazer então? Bom, eu posso pegar meu celular, colocar ele para gravar e aí eu vou ler em voz alta todo o material. Eu vou me explicar como se eu estivesse dando uma aula para mim mesma, enquanto isso eu estou gravando. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir aquela aula que eu me dei, eu vou me ouvir, ler o conteúdo. São técnicas muito legais. E o último é o sinestésico. O sinestésico, ele aprende se mexendo, fazendo, ele tem que sentir, ele tem que fazer, ele tem que se mexer. Então, uma técnica boa para um sinestésico é escrever. Eu sou sinestésica e a minha forma favorita de estudo é: primeiro eu estudo a matéria, eu faço uma leitura em voz alta. Em seguida, eu pego meu caderno e faço um resumo.
E no meu quarto eu deixo um corredor livre. Eu pego o meu caderno e eu vou caminhando e lendo em voz alta, porque esse movimento leva ao aprendizado de um sinestésico. Então, você precisa determinar qual é a maneira mais proveitosa para você estudar. Bom, a gente tenta todas as técnicas sempre, né? E aí a gente vai determinar qual técnica funcionou melhor para mim. Ah, essa técnica aqui foi joia. Então eu vou repetir essa técnica mais vezes. Mas é legal que eu use as outras técnicas de vez em quando também. Não é bom eu permanecer somente em uma técnica, porque, como eu disse, todos nós temos os 3 estilos de aprendizagem. Tá? Eu tenho o meu favorito, mas eu também tenho um pouquinho dos outros 2. Então, se eu tirar proveito de todas as técnicas, com certeza eu vou poder estudar um tempo um pouquinho mais reduzido e aprender muito mais. Agora, outro detalhe para que vocês consigam otimizar o tempo e aprender inglês mais rapidamente é utilizando os pilares do idioma. Quais são os pilares do idioma? Escutar, que é o famoso listening, falar, que é o famoso speaking, ler, que é o famoso reading, e escrever, que é o famoso writing. Aqui na nossa escola, nós utilizamos os 4 pilares em conjunto, em equilíbrio. Por quê? É lógico que eu tenho que ter todos esses pilares bem alinhados para que eu entenda todas as áreas do inglês, para que eu consiga satisfazer toda e qualquer comunicação que eu precise passar. Então, imagina você nessa situação. Eu recebo um e-mail de uma empresa de fora e aí eu preciso responder a essa empresa. Então, eu preciso saber o ler e o escrever. Aí, eu li a mensagem, eu respondi a mensagem. A pessoa lá do outro lado recebeu a sua resposta e ficou com alguma dúvida. E aí a pessoa pega o telefone e te liga para tirar essa dúvida. Então aí eu preciso saber entender, escutar e entender o que está sendo dito, e eu vou precisar responder as dúvidas da pessoa, ou seja, eu vou ter que falar também. Se eu tiver qualquer um desses pilares fracos, aí não vai dar muito certo a minha comunicação. Perceberam a importância dos 4 pilares do idioma? Vou contar um pouquinho mais da minha história aqui. Eu morei 7 anos na Inglaterra. Isso faz um pouquinho de tempo agora, fazem uns 14, 15 anos. Eu tinha 19, 20 anos quando eu fui. Estudei bastante aqui, então quando eu soube desse meu sonho, eu soube que ele estava se realizando quando eu já tinha passagem comprada, quando eu já tinha datas para ir. Então eu comecei a estudar inglês aqui no Brasil ainda, me dediquei muito, estudei numa escola na época em Blumenau, estudava sozinha em casa, então todo dia eu estava em contato com o inglês. Quando eu cheguei lá, foi bem difícil, né? Eu sabia muito a gramática, mas eu não conseguia me comunicar muito bem ainda, então eu estudei por um ano numa escola de método tradicional de manhã e à tarde no método Callan, que é um método de conversação, ele solta um pouco a tua conversação, sabe? Depois de um ano eu comecei a trabalhar, então trabalhei lá de nani, trabalhei em bar, trabalhei como garçonete, trabalhei em escritório, então eu tive alguns empregos assim com algumas experiências, pude conhecer várias pessoas, muitos amigos que eu tenho contato até hoje, então coisa maravilhosa isso. Tive a oportunidade de viajar para os 4 cantos do mundo, viajei para o Egito, viajei para a China, Europa. Então, o inglês, ele abriu muitas portas para mim. Então, independente aonde você vai viajar, por exemplo, no Egito, não é a língua nativa deles, mas você vai conseguir se comunicar em inglês lá, você vai conseguir entender, você vai conseguir conversar, então você não vai se sentir perdido nesses países, mesmo eles não tendo a língua mãe inglês. Então eu me sentia muito segura tendo o inglês comigo. Tive a oportunidade de abrir a minha própria empresa e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e ajudar um pouco as pessoas a conquistarem a sua carreira profissional, conquistarem novas oportunidades. Então, isso para mim é muito gratificante.
E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta para fazer para mim, façam aqui nos comentários, eu vou responder com bastante carinho para vocês, ok? E agora eu quero fazer uma oferta especial para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, eu quero fazer uma oferta especial para você que está aqui agora, que nos acompanhou ao longo dessas 4 aulas, está realmente engajado em, a partir de agora, viver um novo momento na sua carreira profissional. A Escola Accomplish More conta com uma equipe altamente qualificada. Vocês conheceram aqui a Sheila, que também é nossa coordenadora, o Teacher Lucas e eu. Mas além de nós 3, nós temos uma equipe de 10 a 12 professores muito qualificados. Queremos te ajudar a sair do cenário que você se encontra hoje, sem falar inglês ou falando muito pouco, encurralado pelas demandas e responsabilidades, sem perspectiva para um futuro profissional, para um cenário cheio de oportunidades, melhores salários e qualidade de vida. Então, gente, chega de perder oportunidades para profissionais que consideram tecnicamente inferiores, mas que ganham melhores cargos e oportunidades em função da língua inglesa. Chega também de se sentir deslocado e ignorado em oportunidades de viagem, liderança e comunicação. Chega de trabalhar, se esforçar e mesmo assim não evoluir dentro das empresas e nem ganhar aumento salarial por não falar inglês. Chega de se sentir inseguro em relação aos colegas e à empresa que trabalha, pressionado pela falta de inglês. Estamos aqui para trazer a solução para você. Ser promovido na empresa que trabalha. Já pensou, gente? Ser promovido, dobrar de salário ou ganhar até 70% a mais? Poder morar e trabalhar fora do país? Isso é o sonho de muita gente. Trabalhar remotamente para empresas estrangeiras, multinacionais, ganhando em dólar, euro, libra, morando aqui no Brasil? Viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e se sentir seguro com a língua inglesa em outros países. Será que isso não é bom demais para ser verdade? Independente do nível de inglês que você esteja hoje, pode ser iniciante, intermediário, seguindo o nosso método, passo a passo, você aprenderá o inglês corporativo. E com isso você vai viver melhores oportunidades profissionais na sua vida. A Accomplish More trabalha com aulas particulares há 13 anos e já capacitamos mais de 2.500 alunos. Esse programa foi pensado para profissionais que, sim, querem aprender inglês para transformar suas carreiras e, consequentemente, suas vidas. Ser melhor remunerado, visto e reconhecido dentro do trabalho e no mercado de trabalho em si. Estamos comprometidos a te levar à fluência com segurança, qualidade, profissionalismo e valor para você dentro do mercado de trabalho. Chegou a hora, então, de contar um pouquinho mais desse programa. São 8 módulos com aulas gravadas, níveis iniciante, intermediário e avançado. Aproximadamente 21 aulas por módulo. Alguns módulos têm algumas aulas a mais, tem módulos que chegam até a 24 aulas, tá, gente? Aulas de 1 hora, eu vou explicar isso aqui bem detalhado para você. As aulas gravadas têm em si 20, 25 minutos, mas com toda a interação que você vai fazer, ela vai demorar aproximadamente 1 hora. O que é essa interação? Então, você vai repetir, você vai fazer exercícios, você vai responder as perguntas do professor, você vai ler. Então, é uma aula cheia de interação, super didática. Além das aulas, você também vai receber como bônus um e-book recheado de exercícios extras, grupo de alunos no Telegram, onde você vai poder conversar, tirar dúvidas, compartilhar suas experiências e também certificado de conclusão de curso. E mais, uma aula de 1 hora ao vivo com os nossos professores. A aula vai ser em grupo e acontecerá quinzenalmente. E mais ainda, 1 ano a mais de acesso, meu compromisso com o seu aprendizado e evolução.
todo esse suporte para que você alcance o seu objetivo e transforme a sua carreira profissional, dominando a fluência no inglês corporativo. Quanto será que vale você conquistar o novo cargo ou emprego que você deseja? Quanto vale você poder ter um currículo internacional, trabalhar de casa e ganhar em dólar, euro ou libra? Quanto vale ter acesso a uma escola de inglês especialista em inglês corporativo? Bom, para ser aluno da Accomplish More, você vai investir 12 vezes de R$ 71 no cartão. Gente, 12 vezes de R$ 71. Ou se decidir pagar à vista, uma vez de R$ 857. Esse valor por 2 anos de acesso. E somente para quem se inscrever nas primeiras 24 horas, desconto de R$ 300 no valor total do curso. E somente para quem se inscrever nas primeiras 24 horas, desconto de R$ 300 no valor total do seu curso. E aqui eu coloquei uma curiosidade, gente. Hoje, uma média de mensalidade mensal que as escolas estão cobrando é no valor de R$ 400. R$ 400 mensais. A gente está pedindo R$ 71, então vale muito a pena. Esse é um investimento sem risco. Você pode testar o programa por 7 dias e se por algum motivo, alguma insatisfação, você não gostar, vamos te devolver o seu dinheiro sem fazer nenhuma pergunta. Esse é um investimento sem risco. Esse é um investimento sem risco. Você pode testar o programa. Esse é um investimento sem risco. Você pode testar o programa por 7 dias. E se por alguma razão você se sentir insatisfeito, não gostar das aulas, achar que não vai aprender, vamos te devolver o dinheiro sem fazer nenhuma pergunta. Chegou a hora. Então, gente, chegou a hora de caminhar em direção ao sucesso, ao seu sonho e transformar a sua carreira e a sua vida. Aqui a gente deixou o QR Code, você pode apontar o celular para ele e fazer a sua inscrição. Domine o inglês e se destaque no mercado corporativo globalmente, dentro e fora do Brasil. Para que você possa, de fato, ser promovido na empresa que trabalha ou ter o emprego dos seus sonhos, ser melhor remunerado, ganhando 70% a mais ou o dobro do seu salário, poder morar e trabalhar fora do país, trabalhar remotamente para empresas multinacionais e ganhar em dólar, libra, euro, morando aqui no Brasil, na sua casinha, viajar pelo mundo, conhecer novas culturas, novas pessoas e se sentir seguro com a língua inglesa em todos os outros países. Agora é hora de tomar uma decisão e você tem 3 escolhas. Primeira escolha, ignorar o que aprendeu nessas 4 aulas e vida que segue. Segunda escolha, pegar o que aprendeu e tentar aplicar sozinho. Um pouco desafiador, eu diria. Escolha número 3, vir conosco, transformar a sua carreira e a sua vida aprendendo a ser fluente em inglês. Gente, let's accomplish more together. Eu e o meu time estamos aqui para ajudar você a alavancar a sua carreira profissional e conquistar os seus sonhos. É isso, gente, é essa oferta especial que eu tinha para vocês. Então, aprender inglês não é somente sobre dominar um idioma, é sobre abrir portas para novas oportunidades e experiências. Se você está pronto para esse próximo passo, eu estou aqui para te guiar. Vem com a gente! Foi um prazer poder compartilhar um pouco mais do que esse curso pode oferecer para você. E não se esqueça das 3 escolhas. Pensa, reflita bem. Vamos começar 2025 com o pé direito, aprendendo inglês e alcançando a sua fluência. Bye, bye, gente!